Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam bem. Bom, gente, estou de volta. Estou de volta aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos continuar o nosso estudo do reino animal, que é um tema de biologia lá do setor A. E hoje nós vamos falar em duas aulas, tá? Serão duas aulas hoje. A primeira, moluscos, que vai ser essa daqui. E a segunda, que vai ser a próxima, já saiu, dá uma olhadinha lá, artrópodes, tá bom? Serão as aulas, né? Esse tema de moluscos e artrópodes está abordado nas aulas 5 a 7 da sua apostila 5 do Sistema Ângulo de Ensino. Essa já é a terceira aula que a gente vai falar do reino animal, tá? Para você que está chegando agora no Estudo Fácil, aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. E aí, então, ó, eu vou deixar aqui nos cards os vídeos de reino animal que já estão no YouTube, lá no canal, tá bom? Então deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos também, tá bom? Então, gente, hoje nós vamos falar agora só de moluscos, depois a gente fala só de artrópodes, e aí fica tudo bonitinho, tudo certinho para o nosso estudo, para a gente entender tudo do reino animal, que é um tema que para mim é muito legal e muito bonito. Então, começo com um aviso: se é reino animal tem formulário. Por que eu coloco sempre um formulário de reino animal? Porque para deixar uma forma de estudo, por exemplo, de cada filo, né? Então, no caso, nesse tema aqui, é os moluscos e os artrópodes. Vai ser um formulário de revisão com 6 exercícios. Eu sempre costumo ficar ou 6 ou 5, porque normalmente eu coloco, aqui nesse caso, 3 exercícios de cada filo. E nesse caso desse formulário, 2 dissertativas. Então você escreve, me manda, vê a pontuação, vai estar lá o feedback da resposta com o gabarito correto, e depois eu corrijo a sua questão e a nota altera. Se você quiser, Henrique, eu preciso ter o formulário de novo, quero ter para estudar tal, eu te passo com o maior prazer, tá? O link vai estar na descrição do vídeo e também no Linktree, tá bom? Então, fique atento lá, faça, não importa se acertou ou se errou, o que importa é para entender, para treinar, tá bom? Então, é isso, belezinha aí, meu povo, tranquilinho? Se tiver dúvidas do formulário ou dúvidas da aula, envia via direct lá no nosso Instagram. Qual que é o Instagram? @_estudo.fácil. Então, bora começar, meu povo, e lá vamos nós então. Bom, gente, isso daqui é tudo slide velho, tá? É slide velho, já está fazendo aniversário. Por quê? Eu coloco aqui para a gente revisar, para passar bem rapidinho. Então, o que é isso daqui? É um resumo que está no Drive de Biologia segunda série, tá? Aqui eu dou a introdução de taxonomia, de nomenclatura, de organização dos seres vivos, tá? Então aqui a gente vê os 5 reinos dos seres vivos: monera, protista, fungos, vegetal e animal. Animal a gente está estudando, então já tem aulas. Protista a gente já falou das algas, então também tem aula, e do fungos também. Vegetal mais para frente sai aula, e o monera também, tá bom? Então aqui é só para a gente ver, conhecer. E aqui então eu falo das organizações taxonômicas, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Toda dessa questão aí, como que se escreve o nome científico, tá? Isso daqui tá tudo aqui no resumo, hein? Se você não viu, corre lá no Drive para conferir, porque vale a pena para estudar. Falei aqui também do domínio dos seres vivos, o domínio bactéria, arqueia e eucária. Trouxe essa tabela que é bem importante para o nosso estudo, para a gente conhecer bem, né, os 5 reinos, aqui tudo bonitinho. E para finalizar, os grupos filogenéticos, tá bom? E aí eu finalizei aqui o resumo, isso aqui já estava nas outras aulas. Isso também aqui é coisa velha, também é coisa velha. Ah, é que você está com preguiça de fazer isso? Não, não é isso, é porque eu coloco aqui para a gente estar sempre retomando, estar sempre estudando. Linha evolutiva dos invertebrados. Bom, gente, como que vai ser, ó? Esponjas e quinidários a gente já viu na aula de número 1. Platelmintos, nematelmintos e anelídeos a gente viu na parte 2, também já vimos. Molusco veremos agora. Artrópodes na próxima. Equinodermos e cordados numa próxima aula. Então nós vamos ter ao total 5 aulas de reino animal dos invertebrados. Falarei um pouquinho dos cordados, né, que são os vertebrados, na aula de vertebrados mesmo, tá? E aí, então 5 aulas de teoria.
envolvendo todos os filos. Aí vai ter mais uma aula, eu vou fazer uma sexta aula só resolvendo exercícios de reino animal. Tá? Por qual motivo? Esses são exercícios, por exemplo, não específicos de cada filo, mas assim, que envolve vários filos. Então assim, numa imagem, numa tabela, tal, envolve vários filos. Aí eu quero fazer isso daí para a gente treinar, para não ficar totalmente separado, tá bom? Para juntar tudo, para ficar tudo bem. Então, fique atento aqui que mais para frente teremos essa aula. E ó, esse daqui também já falou características básicas dos animais. Questão da simetria, né, que é a divisão do corpo do animal pode ser radial, quando tem mais de um plano de simetria, ou bilateral, quando só tem apenas um plano de simetria, direita e esquerda basicamente. Simetria radial, quinidários e equinodermos. Simetria bilateral no restante. Falei também dos folhetos embrionários, que são os tecidos, as camadas de tecidos que os animais têm, sendo que eles podem ser diblásticos ou diploblásticos, ou triblásticos ou triploblásticos. Diblástico, duas camadas, endo e ectoderme. Triblástico, 3, endoderme, ectoderme e mesoderme, tá? Diblástico, quem são? É o único grupo só, quinidários. Os poríferos nem têm folhetos embrionários. Triblásticos é o restante, tá? E dentro dos triblásticos a gente tem a questão da cavidade corporal. Eles podem ser acelomados, pseudocelomados ou celomados. Acelomados sem celoma, apenas os platelmintos. Pseudocelomados, parcialmente a cavidade corporal parcialmente revestida, que são os nematelmintos, e celomados, a cavidade corporal totalmente revestida pela mesoderme, será o restante. Então, de anelídeos para frente, tá? E aqui eu trouxe este nosso esquema que eu sempre faço dos principais filos do reino animal. Então, poríferos são as esponjas, quinidários, águas-vivas, corais, anêmonas e, enfim, aqui só para a gente dar uma passadinha, ó, platelmintos, que são os vermes achatados, nematelmintos, os vermes cilíndricos, anelídeos são as minhocas, né, os vermes que têm o corpo segmentado, moluscos são os corpos moles, que nós vamos ver agora, artrópodes são os animais articulados, equinodermos são os que têm espinhos na pele, e os cordados são os que têm as notocorda, posteriormente coluna vertebral. Então, gente, estes são os filos e hoje vamos dar ênfase aos moluscos e artrópodes. Bom, bem-vindos ao reino animal do filo dos moluscos. Então, conto com você, então, vem comigo aqui para a gente aprender e ver tudo bonitinho aqui dos moluscos. E hoje teremos paródia ao som de Xuxa com Hilari Larie para a gente entender os moluscos. Então, vem comigo e bora lá, meu povo. Bom, como sempre, quem são os moluscos? A gente tem que se apresentar. Prazer. Por exemplo, caracol, lesma, ostra e lula são alguns dos exemplos de moluscos. Moluscos, por que esse nome moluscos? Moles em latim significa corpo mole, ou seja, um animal que tem um corpo mole. Moluscos, mole, moluscos, está sempre mole, molenga, está sempre na moleza. É isso, é só fazer associação. Eles são triblásticos, têm simetria bilateral e são celomados, tá? Isso daqui, por conta dos anelídeos, eles, se eu não me engano, acho que eles também eram assim. E o corpo dos moluscos é dividido em cabeça, massa visceral e pé, como dá para ver nessa imagem, ó. Massa visceral, cabeça e pé. Bom, o manto, que é uma outra estrutura que a gente tem aqui, ó, o manto, ele é responsável pelo quê? Pela produção da concha. A concha é de carbonato de cálcio que vai revestir o próprio manto, assim como esta daqui, ó. E, gente, como eu comentei com vocês, eu não comentei com vocês, eu só citei na aula de número 1, que foi de poríferos equinidários. Em 2017, que eu estava aprendendo isso daí no 7º ano, lá em Caraguatatuba, que eu tenho uma casa lá, tinha uma infestação de caracol, porque caramujo é aquático, tá? É da água. E aí eu falei, por que não pegar e levar um caracol para São Paulo, né? Trazer aqui para São Paulo para estudar. Bom, conclusão, eu trouxe o caracol,
tá? Ele ficou aqui comigo, trouxe dois. Eles ficaram aqui comigo, dentro de um aquário, tal, como se fosse um viveiro, né? E aí a concha deles é bem bonita, assim, parece que ela é desenhada, mas é bem bonita. E ao longo aqui das aulas eu vou contando um pouquinho deles. Aí eu colocava comida, ela colocava alface, tal, e enfim. Bom, volta pra cá. Outra. Ah, Jesus, outro órgão aqui, não é órgão, outra parte importante aqui dos moluscos, a cavidade do manto, que é essa cavidade aqui, ó. Ela abre espaço para, desculpa, ela abre-se para o meio externo, abrigando os órgãos respiratórios, tá? E a rádula, que é uma outra estrutura bem importante no caso aqui, ó, ela vai servir como se fosse uma língua para raspar o alimento, para triturar o alimento. É um órgão protátil que se move de frente para trás, saindo e entrando da boca, raspando o alimento. Tá bom? Então, isso daqui é uma visão geral dos moluscos e agora vamos entrar nas classes dos moluscos. Primeira delas, os nossos amigos gastrópodes. Gastro, estômago. Podes, pé. São estômagos no pé. Prazer, lesmas, caracóis e caramujos. Bom, então os meus caracóis são gastrópodes, tá? Eles podem habitar meio terrestre ou aquático, aquático no caso do caramujo, tá? Eles possuem a concha de carbonato de cálcio, porém é ausente nas lesmas, tá? Nem todos os animais gastrópodes têm. Eles podem ser chamados de univalves, valves é concha, é valva, né? É tampa, digamos assim, e uniuma, então uma concha só. E eles têm, o pé muscular é muito largo, né? O pé muscular deles é muito largo. Por quê? Facilita a locomoção por rastejamento, aquela pessoa preguiçosa. Então eles são moluscos com orgulho, porque eles são preguiçosos, tá? Eles andam devagar, como assim? Ando devagar porque já tive pressa, né? É bem assim. E aí eles também soltam um muco viscoso, essa é a parte mais nojenta, tá? Eu concordo. Eles lá, os meus soltavam, tá? Por quê? Diminui o atrito com o meio durante as contrações musculares. E isso foi uma evolução, né, um aspecto evolutivo que facilitou a adaptação deles em meio terrestre, tá? Bom, a rádula que eles também têm tem um papel muito importante na alimentação. E ali, quanto ao aspecto reprodutivo, eles podem ser monóicos ou dioicos, ou seja, monóico, um ser vivo com dois sexos, e dioico, sexos separados. Fecundação interna ou externa. E os meus caracóis também se reproduziram, tiveram filhinhos, tal, tudo lá bonitinho, tá bom? E, bom, falando agora então dos bivalves. Duas valvas conchas, duas conchas, são eles mariscos, ostras, mexilhões e vieiras. Eles podem viver na água, podendo permanecer algum tempo fora dela, mas eles ficam mais na água, tá? São adaptados ao sedentarismo, ou seja, são fixos ao ambiente. E aí, eles não possuem nem cabeça nem rádula, tá? E o pé, eles têm pé, sim. O pé é adaptado à escavação, eles têm os chamados pelecípodes. Pelix é machado em latim, né? Podus é pé, então é um pé em forma de machado, digamos assim. Eles possuem dois sifões, que são tubos que conduzem água, entra pelo inalante e sai pelo exalante. E nas trocas gasosas, a mesma coisa vai acontecer. Entra pelo inalante e sai pelo exalante, passando pelas brânquias. Eles conseguem o alimento deles pela filtração da água, tá? E a borda do manto deles é a porção sensorial principal. Então, ó, aqui está os sifões, ó. Aqui está os sifões. Então a água entra e sai, tá bom? Bom, falando agora do outro grupo, são os cefalópodes. Céfalo, cabeça, pé na cabeça, então, né? São eles polvo, lula e náutilo, que para mim é o mais feio, mas tudo bem. Bom, eles são exclusivamente marinhos e são considerados os moluscos mais complexos, tá? Se você observar no pé deles, o pé dele tem fórmula de tentáculo, né? Tem umas ventosas aqui, que serve para locomoção, captura e reprodução. A mandíbula deles é muito forte e eles também possuem rádula, tá? Que é aquele
meio que eles trituram e raspam o alimento, digamos assim. Eles também possuem um sifão que expele jatos de água para locomover muito rápido, né? Então, se você pega um polvo, ele bate o pé assim, ele vai muito rápido. Se você já viu Procurando Nemo, Procurando Dory e tal, é bem clássico polvo, assim. Eu gosto de ver esses filmes assim, porque você vê muita coisa lá que a gente aprende aqui na biologia. Bom, as trocas gasosas são realizadas pelas brânquias. E eles também têm a questão da camuflagem, da tinta preta que eles soltam quando se sentem ameaçados para fugir de predadores. Quanto ao aspecto reprodutivo, dioicos e fecundação interna, tá? Tranquilinho aí, meu povo? Então, o terceiro grupo aqui de moluscos fechou belezinha. Falando de um aspecto geral, sistema circulatório, aberto nos gastrópodes e fechado nos cefalópodes. Aberto porque os vasos sanguíneos não são totalmente interligados, tá? Ele fica meio assim nos espaços entre as células, e fechado, o sangue circula apenas nos vasos sanguíneos, tá? Então, no fechado é mais rápido, por isso que os cefalópodes são os mais rápidos, né? Os gastrópodes e os bivalves são bem devagares, assim, porque eles têm o sistema circulatório aberto. A excreção é realizada pelo nefrídeo, tá? Que vai retirar as excretas do líquido e expulsar elas por um poro. Quanto ao sistema nervoso, é ganglionar, tá? E o dos cefalópodes é mais complexo, só como está aqui. Tem um gânglio, né? Então é tudo concentrado num lugar só. Quanto às estruturas sensoriais, eles têm os olhos, que são capazes de detectar a presença e a ausência de luz, tá? Reprodução de modo geral, os terrestres são monóicos com fecundação interna e cruzada, tá bom? Tranquilo, e aí, meu povo? Bom, moluscos é isso. Então, antes de finalizar, eu trago aqui a nossa querida paródia de hoje, a música Hilari Hilarie, os moluscos da Xuxa. Então, cante comigo aí do outro lado da telinha, que eu canto aqui. Então, vamos lá, meu povo? Então, bora. Vou até pegar meu laser aqui, que fica até mais fácil. Então, vamos, vai. Palminha, palminha, vai. Vai, aê. Ó, espero que ajude, hein? Espero que ajude. Vamos lá. Vai, meu povo, aí, tá. Tá na hora do que? De uma pérola formar, envolvendo uma pedrinha. O manto vai secretar, e agora? Com a radro caracol, tem o que? O alimento vai raspar. O danado do gastrópodo tem o que? Tem pulmão pra respirar. Hilari, hilari, hilarie. Oh, 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 hilari, hilarie. Oh, 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 hilari, hilarie. Oh, 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 que delícia de marisco. Couve e escargot. Hilari, hilari, hilarie. Aê, oh, 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 hilari, hilarie. Oh, 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 hilari, hilarie. Oh, 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 que delícia de marisco. Couve e escargot. Tá na hora do que? De uma pérola formar, envolvendo uma pedrinha. O que vai fazer? O manto vai secretar. Com a radro caracol, o alimento vai raspar. O danado do gastrópodo tem o que? Tem pulmão pra respirar. Hilari, hilari, hilarie. Oh, 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 hilari, hilarie. Oh, 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 hilari, hilarie. Oh, 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 que delícia de marisco. Couve e escargot. Hilari, hilari, hilarie. Oh, 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 hilari, hilarie. Oh, 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 hilari, hilari, hilarie. Oh, 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 que delícia de marisco. Couve e escargot. Aê, gente! E aí, gostaram da paródia? Espero que sim, espero que ajude também. Então, ó, antes de terminar, um exercício bem rapidinho aqui.
Letra A fala aqui, ó, quais são os dois tipos de sistema circulatório encontrados nos animais citados, no caso lesma, caracol, lula e polvo? Bom, aberto e fechado. Aberto, né, o sangue vai dos vasos para os espaços entre as células, e fechado, circula apenas entre os vasos. Letra B, as lesmas e os caracóis deixam um rastro viscoso por onde se locomovem. A lula e o polvo expelem um jato de tinta em determinadas situações. Explica as vantagens adaptativas? Bom, o rastro viscoso, também chamado de muco, é para auxiliar na locomoção, e as lulas e os polvos, né, liberam esse jato para confundir seus predadores, facilitando a fuga. Belezinha aí, meu povo? Tranquilinho, então, ó, na próxima aula a gente vai ver os artrópodes. Espero você lá e não se esqueça do formulário. Então, encerra a nossa aula por aqui. Gente, muito obrigado, uma ótima semana, um bom final de semana, dependendo do dia que você esteja vendo. Não se esqueça de revisar, deixar seu like e enfim. Siga também nosso Instagram, @_tudo.fácil, e nosso Instagram, também musicarte com TH. Espero vocês na próxima aula, um grande abraço, muito obrigado e vejo vocês na próxima aula.